Há um Brasil feito de dor e ódio, debruçado sobre berço esplêndido. Um país feito de povos originais devastados, como a natureza em que habitam. Essa terra pós-descoberta sempre foi de alguém. Pertenceu a tantos quantos puderam erguer bandeiras e dominâncias. Poderes erguidos sobre corpos estendidos no chão. Somos povo destituído de orgulho, pois somos povo gerado pelo estupro de tantas. Há um grito sufocado nas línguas enterradas, de índios proibidos de serem índios, incriminados por serem índios, assassinados por serem índios. Há um acúmulo de karma a cada povo original que sucumbe à violência de um Brasil que não se vê. A história do Krenak é que antigamente tinha uma índia grávida. Uma índia que estava quase ganhando o bebê. O branco fala da luz, né? E ele, nós fala não tá. Aí ela sentiu fortes dores na barriga. Aí o marido dela foi chamar o pajé da aldeia. Chegou lá, o pajé da aldeia estava escolhendo o nome para a aldeia. Aí que o pajé falou assim, você vai buscar uma ajuda e eu vou ficar aqui, vou procurar remédios raizadas e fazer para ela, cozinhar para ela. Tá bom. A pajé foi arrumando foguinho para acender, para poder esquentar ela, né? Fazer o chá para ela. Aí na hora que chegou lá, a esposa dele já estava ganhando o bebê. Aí na hora que ela pegar o bebê escorregou e bateu a cabeça no chão. Aí ele disse, Buruembon, Krenacha. Agora em Grande já Krenak. Aí achamos um nome, que nosso nome vai ser um Krenak. Aí dali surgiu o nome dos Krenak, Krenunak, cabeça na terra. A gente é ligado muito na terra por causa desse nome, Krenak. Nosso povo era uma grande nação, eram várias pessoas, né? Milhares. Só de você imaginar que o povo comandava o estado de Minas Gerais, sul da Bahia, Espírito Santo, a gente tinha uma luta de território com os Puri aqui indo para Caratinga,
chegando no Rio de Janeiro, né? Então, daí a gente começa a imaginar o tamanho desse povo. Desde a época do descobrimento, da colonização, a gente passou por diversas etapas de sofrimento, né? E tanto do contato com os colonizadores, tanto com o desbravamento das nossas matas, tanto com a questão do aceitamento do contato, do não poder falar mais a língua, né? Porque nós somos proibidos de falar até a própria língua. Né? Então nós éramos a nação botocuda, né? Botocudo é um nome pejorativo, né? Que os portugueses deram para nós quando eles chegaram aqui. Historicamente falando, o Vale Rio Doce sempre foi ocupado pelos botocudos. Criada pelo europeu, que associa o batoque, né, que eram os adornos labiais e auriculares usados pelos povos que habitavam o Vale Rio Doce, e eram vários, inúmeros povos que circulavam, né, pelo vale desse rio. A Carta Régia de 13 de maio de 1808 manda fazer a guerra ofensiva aos botocudos de Minas Gerais. Assim como as Cartas Régias de 24 de agosto e de 2 de dezembro desse mesmo ano, os documentos contêm os elementos básicos de uma política de opressão e renovam quase literalmente os argumentos utilizados nos séculos XVI e XVII para a destruição dos aimorés e outros tantos grupos. Percebe-se que essas medidas partem da convicção de que os botocudos do Rio Doce entravavam o desenvolvimento regional e a interiorização dos colonos, tendo em vista o seu comportamento belicoso e arredio, o que se constituía em um perigo permanente. Os métodos até então utilizados para dominá-los não tinham alcançado o resultado almejado, só restando o uso da força enquanto durasse sua ferocidade, descrita como comportamento animalesco, diante do qual nada valem quaisquer meios humanos para civilizá-los e aldeá-los. Os botocudos começam a passar por um processo de extermínio mesmo, né? Há uma ação direcionada do Estado em relação aos botocudos. E isso perdura durante um longo tempo. Porque ele queria extrair as pedras preciosas, madeira, né? E alguns recursos minerais e naturais de todo o Vale do Rio Doce, Bahia, né? Espírito Santo. E o meu povo era uma grande nação de Borum. Então era legal você matar o meu povo em nome do progresso. Então você ganhava terra, você ganhava com decorações, né, homenagem, por matar e destruir esse povo, em nome de um progresso, para minerar, para extrair pedras, arrancar as madeiras, para levar para fora, que tem até hoje aquelas grandes madeiras, naquelas grandes igrejas de Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Então todos esses países ajudaram também a destruir. Decreto Regencial de 27 de outubro de 1831 elimina a guerra e a escravidão dos índios da província de Minas Gerais, mas mantém a militarização de áreas como as margens do Rio Doce. Então nosso povo passa por vários processos de destruição. E anos mais tarde, pós-período colonial, o nosso povo enfrenta um militarismo, com a chegada de um francês chamado Guido Tomás Malière, que veio para poder diminuir o derramamento de sangue, que era integrar o índio à comunhão nacional. O Rio de Janeiro de 1808 experimentou uma evolução inesperada. Viu-se de pronto transformado em corte. Junto da comitiva de Dom João, aportou o então alferes do 1º Regimento de Cavalaria do Exército, o francês Guido Marlieri, cuja história se associou mais tarde intimamente à dos índios brasileiros. Foi um pioneiro notável na pacificação dos selvícolas do Rio Doce.
a histórica Vila Rica, na época cabeça de extensa comarca, servia de centro de extração e fiscalização do ouro e era sede do regimento para onde fora transferido Guido Marlieri. Incumbido de amparar o civilizado e guerrear o índio, tornou-se ao mesmo tempo o protetor de todos nas ínvias terras dos famigerados botocudos do Rio Doce. A malária e o ataque dos índios tornaram perigosas as margens daquele rio, para onde seguiu e se fixou o chamado Apóstolo das Selvas Mineiras. Nesse período de 1700, 1800, o povo não tinha alma. Aí veio a catequese, veio os capuchinhos, então falaram, não, peraí, esse povo tem alma sim, o povo é ser humano. O problema é que a alma desse povo é selvagem, a gente tem que catequizar esse povo, né? Domesticar esse povo, domesticar a alma desse povo. Entra esse militarismo de construir destacamentos militares ao longo dos rios, principalmente aqui no Vale do Rio Doce. Todo o Vale do Rio Doce, todas as cidades são antigas divisões militares. Todas as cidades, sem exceção, que eram postos de atração de botocudo. Então, retirar o povo das matas e confinar nesses aldeamentos, que hoje a aldeia tem o índio mora na aldeia, mas a aldeia, se você for pegar, é uma redoma, é uma represália. Não existia cerca, não existia limite para nós. Então, hoje a aldeia tem um outro significado, mas antigamente era para atrair, retirar das matas e liberar para a exploração. Então, o povo passa por todo esse processo. E aí, constrói esses destacamentos militares, atrai o povo, tira, confina, mata todo mundo ali. Os que se adequam vão sobreviver, os que não se adequam vão acabar morrendo. A sonhada ligação ferroviária entre o interior de Minas Gerais e o Porto de Vitória teve origem na segunda metade do século XIX. Em fevereiro de 1902, o governo federal criou a Companhia Estrada de Ferro Vitória-Minas. Esse é um marco crucial para a invasão dessas terras indígenas, né? Porque a gente tem nesse contexto, em primeira análise, a deterioração da floresta, né? A destruição da floresta, da Mata Atlântica que estava no entorno do Rio Doce. Essa floresta ela é cortada para abrir vias para a implantação da ferrovia. A madeira é utilizada para a construção da estrada de ferro, para os dormentes da estrada de ferro. E, posteriormente, até mesmo as locomotivas que circulavam pelo Vale Rio Doce, elas vão provocar incêndios que destruíam outra parte da floresta. No início do século XIX, com a subida de desbravadores pela extensão do rio em busca de minas de ouro, iniciou-se um confronto em que grande parte da população indígena foi dizimada. Em 1902, os remanescentes viram suas terras serem invadidas com a construção da ferrovia. Nessa época, muitos índios morriam ao tentar parar o trem com as próprias mãos. Por isso, uma das tarefas do agente da estação, no caso, meu avô, era tentar convencê-los a não ficar em frente ao guapo, o monstro que vomita fumaça, na língua indígena. E meu pai morreu na linha, né? Nós levava peixe para vender lá, respondeu 3 vezes por dia, né? A pé. Aí eu tinha 7 para 8 anos. Aí o passageiro veio e pegou ele, matou ele. Com a cesta de compra nas costas. Aí eu desmaiei, não vi. Após 1942, ano de criação da Vale, então Companhia Vale do Rio Doce, a estrada de ferro Vitória-Minas ganhou impulso e o transporte de minério violentou mais uma vez a paisagem do território indígena. Quando eu cheguei a perceber que era um trilho, eu já estava com uns
para 3, 4 anos. Inclusive eu nasci aqui nesse município aqui, né, em 1970. Mas ela já tinha feito já a reabertura das matas para passar ferrovia e tudo. Nós não sabíamos que era um começo de um sofrimento para o nosso povo indígena, né, na época. Muitos também morreram quando estava fazendo a linha, dormindo na beira do rio. Só dava bomba, belamente a pedra batida, nadava os meninos também. As crianças morriam, pedra caía 300 metros da beira do rio, da linha que vinha cair no rio. As pedras que pocavam, né? Matavam as crianças lá dormindo. Onde a onça campeava, pasta sossegadamente o zebu. Onde o índio era um ser desprezível e bruto, hoje há uma enfermaria e uma escola. E o índio, sob a égide da lei, é um cidadão. Cedo, o índio aprendeu a falquejar a madeira de lei que enriquece as suas terras. Ele que não conhecia o machado, tornou-se exímio machadeiro. E ao sol e à chuva, quando se faz preciso, ele mesmo desempena as vigas para as construções do posto. A coleta de um coco na atualidade é apenas uma reminiscência da fase coletora do índio nômade. Uma das inclinações do índio despertada pelo posto foi a utilização do boi domesticado. O índio nômade em geral não constrói casas, senão abrigos rústicos. Passaram-se os tempos e o posto trouxe-lhes a inovação da casa de tijolo, onde ele se habitua às comodidades da nova cultura que vai recebendo. Depois da casa, a lavoura orientada, a semente escolhida que grana bem e torna rendosa e farta a colheita. Esse remanescente índio Krenak ainda sobreviveu para colher e assistir ele mesmo o fruto dessa evolução civilizadora. A criação doméstica precede a pequena pecuária, hoje enxertada de gado de raça, que aos poucos vai povoando os ermos e os novos campos. Em Guido Marlieri, a pecuária corre parelhas com a produção agrícola, ambas tendendo para autossuficiência e emancipação econômica do posto. Em 1953, o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, retira o povo Krenak da sua terra e encaminha para outro território, onde viviam os índios Machacali. A área ficava no município de Santa Helena de Minas, quase na divisa com a Bahia. Era o primeiro exílio que o povo Krenak vivia. Já sofri muito demais. Teve uma época que, quando eu estava com 12 anos, eles tiraram nós daqui e levaram para o Machacali. E eu era pequenininho, pequeno, eles mandaram Machacali. Começou no Machacali. Aí nós foi e meu pai não veio. Aí nós fomos sozinhos. Era uma
uma política completamente equivocada do SPI, que entendia que índio era tudo índio, então misturam-se os povos, né? Foi uma ação completamente desastrosa, isso não funcionou. Aqui a tribo lá não aceita outra tribo, né? Aí não demos certo lá, aí voltamos para trás, né? Aí gastamos 95 dias a pé, vindo de lá para cá. Aí nós aí parando, andando a pé, arrancando caratinho, pedindo fazendeira, e fazendeira botava o cachorro atrás de nós corríamos, nós tudo corríamos, mas nós dormíamos no meio do mato, fazia fogãozinho lá no caminho, aí nós fazia comia, aí nós ia andando. Aí lá para de tarde também fazia fogãozinho e comia, fazia as coisas, comia. E peixe não tinha, porque lá no caminho do Machacalice não tem rio. Aí nós foi a pé no beira da linha. Aí nós pegamos e veio no Valadar. No Valadar nós fiquemos lá no Valadar. Aí a polícia foi lá, levou o carro, catou nós, botou lá dentro do batalhão. Aí nós ficamos no batalhão, desde lá. Aí depois eles pegaram, mandaram nós lá para um Belo Horizonte. Aí nós ficamos lá os tempos, mandaram nós lá no Rio de Janeiro. Nós ficamos lá os tempos. Aí na hora desse pessoal sair, eles falaram assim, não vai levar vocês para o Krenak, não vão levar vocês para outra aldeia. Voltar vocês tudo de novo Machacalice. Aí todo mundo chorou para não ir. Aí nós veio aqui. Aí vem chegando os outros que eles jogaram, veio por conta deles. A pé ou de trem, eles veio. Aí eles foram juntando. Voltaram para cá em 59. Como todo povo tradicional, muito forte essa questão da terra. Porque não é terra, é território. Território é o espaço do simbólico, do sagrado. É muito mais forte. Território não é posse da terra. É uma questão que diz respeito, é imanente a eles mesmos. Então eles sempre voltam, né? Aí chegamos aí. Ficamos aí outra vez. Aí tinha só uma arazinha lá, que já tinha entregado aqui tudo para os fazendeiros. Aí tinha uma arazinha lá embaixo, de 3 arqueiros. Aí nós ficamos lá. Mas lá também já tinha um tomador de conta. Nós podíamos só morar, não podia plantar, não podia fazer nada. Aí nós vivíamos por conta do Rio Doce, né? Pescando, caçando, e ali que nós vivíamos. O golpe militar traz outras formas de tortura para os indígenas. Um presídio disfarçado sob o nome de reformatório é erguido no território Krenak. Aí depois, passou uns anos, aí formaram uma cadeia. Aí trazia índio do todo canto, prendia aí. E os índios Krenak que estavam aí também tinham que sofrer a mesma pena dos criminosos que vinham para cá. E os índios não podiam atravessar do outro lado do rio, não podiam nada. Atravessasse lá, ia preso. Aí foi aquele sofrimento, né? Meu pai, junto com diversas outras lideranças, nessa época da ditadura militar, sofreu muito, porque eles eram crianças, né? E mesmo sendo crianças, eles tinham obrigações para com os militares, né? Eles trabalhavam fazendo o serviço dos militares, né? E não podia desobedecer na época. E meu pai teve um momento que ele resolveu ir brincar no rio. A hora do almoço, foi pescar no rio lá, no Lambari.
Aí pegou os cabos Vicente, que era o cabo, caçou ele no achou, foi no rio, achou ele lá. E aí foi como se ele tivesse desobedecido uma ordem, né? Então, já que desobedeceu, aí os militares o amarraram no cavalo e arrastaram ele. E morreu na chincha do cavalo, ele corria atrás do cavalo até lá na frente. Se cair no chão, arrastava ele. Ele corria mais que o cavalo, com medo de cair, sabe? E o cavalo metendo o cavalo, e ele correndo atrás. Depois voltou outra vez no meio da rua, que o pessoal vê. E o menino não era grande não, era um pouco pequeno ainda. E o soldado atrás. É difícil lembrar disso, né? Não é fácil. Mas mesmo assim, meu pai ainda conseguiu resistir bastante, né? E minha tia, Bastianinha, ficou presa aí devido a ter tomado um gole de cachaça. Ficou muitos dias preso, né? Presa aí, sofreu muito aí dentro, né? As anciãs falam que ouvia gritos dos índios. A gente podia falar nossa tradição idioma, se falava, eu prendia a gente. Tinha que falar do jeito que nós estamos falando aqui, português. Podia falar não, que achava que estava falando deles, né? Chave, 8 meses de cadeia, pegar a gente com essa na idioma. Então, a gente estava perdendo até idioma. Que não deixava, a polícia não deixava. Deixava não. Não podia fazer só dança assim, não podia fazer dança, não. Estava perdendo tudo. Então era uma repressão, realmente o autoritarismo da ditadura militar estava presente aqui desde as 7 da manhã, quando eles eram forçados a começar a trabalhar, até às 17 horas, quando eles paravam de trabalhar. Eram trabalhos forçados, eles paravam 1 hora para almoçar. Lembro que era massacrado, os índios que vinham de fora, aqui dentro, ficavam presos, trabalhavam para o Capitão Pinheiro. Aqui era tudo plantio, tudo de laranja, baiana, pocã. Então ia pegar e vendia tudo para fora, para pegar o dinheiro para ele. Nós mesmos trabalhávamos para poder comer. Mandioca, hein? Mandioca. Cozido, alguma coisinha, por ali, sofrendo, na mão da polícia. O índio, se fugisse aqui, eles pegavam e cortavam no pau mesmo. Não tinha boca. No tempo do Capitão Pinheiro, aquele que era o pirro do diabo. Que foi aquele mesmo. O temido capitão foi responsável também pela criação da Guarda Rural Indígena em 25 de setembro de 1969. As guardas são mais um crime contra os direitos humanos. Índios eram treinados para torturar outros índios. O filme Arara, do documentarista Jesko von Puttkamer, traz imagens dessa cerimônia. Em determinado momento, desfilando em frente a autoridades, surgem 2 índios, carregando outro índio no pau de arara, instrumento de tortura usado nos porões da ditadura militar brasileira. Ainda no reformatório, eles eram mantidos presos em celas dentro do reformatório, e uma delas era uma solitária, que os Krenak chamam de cubículo. O cubículo era a prisão mais forte, ficar lá trancado sozinho, dormir em pé. A gente conversou com vários, eles se referiam ao cubículo como aquele local onde não era servida alimentação, onde tinha um pau de arara e tinha um dispositivo que ficava pingando água ininterruptamente, dia e noite. Eles eram castigados por ser índios, exatamente. Em 1972, durante o governo militar, os Krenak são retirados mais uma vez de suas terras e levados para a fazenda Guarani, junto com os índios Pataxó. Localizada na região da Serra do Cipó, a fazenda Guarani foi uma continuação da experiência de confinamento de índios, um verdadeiro campo de concentração. A FUNAI ingressou em 70 com uma ação de reintegração de posse. E essa ação foi ganha, foi determinada a reintegração de posse em favor dos Krenak, em 71. Mas eles ganharam e não levaram. Por que eles não levaram? Porque logo os fazendeiros, esses poceiros que se apropriaram do que não era deles, se articularam politicamente para retirar os Krenak. É o período em que as terras
que antes ocupadas pelo povo Krenak, elas são legitimadas pelo governo do estado de Minas Gerais e entregues aos fazendeiros. Então, nesse momento, os fazendeiros receberam um título de propriedade daquela terra que foi entregue pelo governo do estado de Minas. Pegaram nós, botou dentro do trem e levou o pai da Eva amarrada, foi preso. Véi, tudo bom, botou ele preso e levou para Fazenda Guarani, pro lado de Carmesa. Nessa época aí teve que ir às forças alguns índios, inclusive meu pai e minha tia, eles teve que algemar ele para colocar num comboio de trem. Na época não tinha trem de passageiro, só tinha trem para carregar minério, carregar cimento, essas coisas assim. E na época o trem não parava aqui. E o trem da Vale do Rio Doce, ele parou nesse dia só para embarcar alguns índios nossos, antigos e tal. Inclusive meu pai e minha tia estavam no meio. Meu pai queria resistir, ele teve que ser algemado para ser jogado dentro do comboio de trem. Jogado às forças, e nós também pequenos juntos, todo mundo. Fomos parar lá em Itabira, saber para onde ia. Mas falaram que lá tinha um rio, tinha mata, tinha muita casa, tinha um rio grande cheio de peixe. Mentiu. Olha, lá não tinha peixe, lá não tinha nada. Lá tinha mais era cobra. Mas um frio que Deus dava, aí não tinha casa ocupada, nós ficamos num garpãozão. Lá eles botaram nós chegamos madrugada, botou nós. Aí nós dormimos lá, como amanheceu o dia que serração, aí eu ia pro lado, cadê o atu? E eu falei, cadê o atu? Fui lá caçando o atu, mas não viu nada. Falei, e o hino? Falei assim, nossa, o soldado mentiu para nós. Aí depois nós passamos lá 7 anos, lá na Fazenda Guarani. Eu nasci na Fazenda Guarani, né, para onde minha mãe foi, da época que ela foi levada para lá. A minha mãe sempre falava que eles eram muito perseguidos e o jeito que tratavam eles, né, tinham que caminhar, era muito longe, tinha que fugir a pé, com criança, grávida. Então, era tudo muito complicado e tudo muito triste, né, de tudo eles contando para a gente. Se a gente saísse na rua para ficar brincando tal, ele não gostava tal, tinha que se recolher tal. Com toda a dificuldade que a gente tinha de se esconder na época, né? Em ruínas, casas velhas, sabe? Coisas que nós não tínhamos costume, né? E foi assim por diante, a pressão direto até meu pai falecer. Aí apareceu uns antropólogos lá e informou nós, ó, vocês ganharam o Krenak, mas assim, enganaram vocês e tiraram vocês. Aí nós veio embora. A enchente no Rio Doce, em 1979, marca o retorno dos Krenak para o seu território em Resplendor, Minas Gerais. Para o povo Krenak era um sinal do Rio Doce. Então vejam que há uma dimensão sagrada muito forte desse povo com o Rio Doce. Era um sinal do Rio Doce para que o povo devia voltar para sua terra. E aqui estava uma verdadeira fortaleza que nosso povo não ia entrar aqui nunca, se não fosse o Rio Atu. O Rio Atu, em 79, ele arrancou a estrutura que tinha aqui tudo e o povo nosso estava já esperando isso acontecer para entrar. Então, aí, assim que isso aconteceu, o povo nosso entrou e não saiu mais. O rio que tirou isso, foi o rio, enchente, e tirou isso. Aí minha prima veio na frente, limpou onde é que está aquele ferro velho lá, e entrou. Veio minha prima e o Nego, que é pai do Zé Carlos, e o Manelão. Naquela ali tinha uma casa ali, onde era a sede do povo, tinha tanto assim de areia que o rio levava, né?
Chegou aqui, nós viemos naquela casa lá que encheu de areia, né? Parece que é Deus que fez mesmo. Aí nós tiramos a areia. Aí nós aproveitamos e entramos. Foi benéfico, foi o Maré que mandou. Que a terra é nossa e ninguém poderia morar aqui sem ser nosso. Krenak. Em 1993, o Supremo Tribunal Federal estabelece a reintegração de 4.000 hectares de terra. A área era ocupada por arrendatários que possuíam títulos de propriedade concedidos por governos anteriores, desde 1920. A retirada dos arrendatários foi concluída em 1997. A terra indígena Krenak só foi demarcada em 2000, após uma longa questão judicial. Em 1997, é julgado no Supremo Tribunal Federal um processo que culmina na anulação de títulos de propriedade que foram outorgados pela Fundação Rural Mineira, a Rural Minas, em favor desses fazendeiros que se apropriaram das terras dos Krenak, uma coisa relatada pelo ministro Francisco Rezec. Aí eles recuperam o território deles na parte de cá do rio. Ingrid Badekwe, Maday Home, Mian Kati Home, Mian Home, Bok Maday Home, Himboni Home, porque Mian Job Nekati, Yi Home Nekati. Onimwe, Ka Iwatua Kitomi Mram. Em 5 de novembro de 2015, a barragem de rejeitos tóxicos da mineradora Samarco rompeu em Mariana, Minas Gerais. Um dos maiores crimes ambientais do mundo resultou na morte de 19 pessoas, devastou a Mata Atlântica e matou milhares de animais. A tragédia impactou diretamente o povo Krenak, pois matou o Rio Doce, o sagrado Uatu. Para reviver desde o início dessa lama, eu não sei se eu consigo falar. Você vê o peixe vindo assim, em cima da água pedindo socorro, sabe? Batendo a boca, como se estivesse pedindo socorro, todo mundo vendo aquilo. Pacumã, piau, cascudo, tinha muitas espécies de peixe. Tinha tulapa, tinha cara preta, tinha o peixe sabuco. Tinha muita qualidade, hoje não... Hoje nada mais. O que mais matou foi as partículas sólidas em suspensão. Ficou muito denso. A água com 10 centímetros você não via a sua mão dentro da água, né? Então isso bloqueou a luz. Então bloqueou toda a fotossíntese, todas as algas, todas as plantas que vivem dentro da coisa, que é uma fonte de alimento para o rio. Matou todos os camarões. Infelizmente, eles já têm um papel ecológico dentro do rio, né? De filtrar. Eles tiram matéria orgânica da água. E houve uma morte em massa disso. Aparentemente por asfixia mesmo. E depois da mortalidade, 6 meses de escuridão, sem luz.
Dava tristeza, você vê os peixes querendo sair, você chorava, menino. Você chorava. Ver os peixes saindo, querendo sair para fora assim, abrindo a boca, e virou aquele tapete de peixe no rio puro. Dá uma tristeza. Não dá, não. Eu achei que matou nós aí, do rio, quer matar mais. Não. A partir desse crime que aconteceu, que já completou 3 anos para cá, a gente teve um momento de ficar no escuro, vamos dizer assim. A gente ficou sem rumo, né, devido a ter arrancado essa coisa tão importante do nosso povo, que é parte da nossa cultura, que foi junto com esse crime ambiental. A gente sente ainda no coração aquela dor de perca, né? E o que a gente tem feito é buscar força com nossos velhos, né? Junto com nossa cultura, dentro da espiritualidade, um fortalecimento, né, para a caminhada. Uma coisa que chamou a atenção nesse rompimento da barragem, na descida desse material pelo Rio Doce, foi a sociedade saber que ao longo do Rio Doce ainda tem muitas comunidades tradicionais que vivem, ou que viviam do rio, né? Quando esse material desce e ele contamina a água, e a água é um fluido, né? A gente chama de fluido, é o principal fluido geofísico da natureza, porque ela consegue penetrar em todos os ambientes físicos da superfície e ela contamina, ela vai também alterar todos esses ambientes por onde essa água da planície do Rio Doce passa. Quando o nível do Rio Doce sobe, essa água contaminada ela espalha. Isso afeta qualquer comunidade que vive na beirada do rio. Quando o Rio Doce era um rio, né? Não era morto, era uma alegria para nós, né? Nós gostávamos muito de na pedra ficar com ele, cantar a nossa cultura, né? Agora nós não temos Rio Doce mais para nós divertir nela mais. Tem vezes que eu me sonho, tem vezes que me dá uma tristeza em mim, né? Eu morrer, tem vezes que eu fico 2, 1 dia, 3 sem comer, assim, quando eu vou pensando demais, né? Aí eu peço a Deus para tirar isso de mim, esse pensamento, eu fico pensando, né? Eu chego no Rio, eu trabalho todo dia aqui no Rio, né? Quando eu vou lembrar da beleza que nós tínhamos no Rio, tem vezes que sai lágrima no olho, sozinho. Enquanto não sair lágrima nos olhos, não sossega, meu coração não desabafa. Fico pensando, ver os peixes sendo mortos. Esse dia fui lá em cima, achei 8 peixes mortos, dá dó de peixe tonto nadando assim. Eu tinha 6 cachorros, morreu tudo, quando eu ia pro rio, ia atrás de mim, morreu tudo. As plantas que estavam à beira dos rios, que eram utilizadas como medicamentos, no tratamento de doenças e agravos que aqui eles cultivavam, já não conseguem mais usufruir da natureza nesse sentido, e aí eles vão se tornar dependentes de medicamentos, né, químicos, da indústria farmacêutica. Há um grande perigo em que essa comunidade se adoeça de doenças que eles não tinham antes, relacionadas diretamente à poluição do rio e como consequência da poluição do rio. Minha mãe só sempre tratava nós com remédio do mato, remédio de farmácia não. E agora que nós estamos passando essa vida aí, nós estamos sofrendo. Perdeu muita coisa, que hoje em dia a gente tem que comprar tudo, tem que comprar na rua. Tá vendo esses daqui? Tudo eu comprei muda na rua, para me plantar, para mim ter remédio dentro de casa. E hoje já não pode pegar nada lá. Isso impactou muito, né? Mudou muito, porque perdemos nosso rio, nós não temos mais aonde fazer as nossas atividades, né? Ontem mesmo nós estávamos na reunião de saúde e se falava muito em obesidade. Nosso povo nunca teve isso, entendeu? Porque o povo ali ia no rio nadar, praticar seu ritual. E ali, às vezes, quem não ia ali, tomava banho, corria na praia. Então, ali praticava, né? Hoje se encontra muito pernalongo, muitas coisas, muitos lixos que vieram na enchente hoje, né? Está aí beirando a nossa aldeia. E a gente não vê ninguém, nem questão da empresa, fazer nada por isso, né? Então, o impacto para nós foi muito grande nessa parte também, né? E a gente tem cobrado, a gente está cobrando muito para esses órgãos competentes, né? Para os donos desse problema, a resposta, né? E a recuperação daquilo que nós perdemos. A transformação foi nós, né? Nós temos buscado essa resistência para nós caminhar. Muitos velhos nossos até morreram, já morreram de angústia, depressão, né? E morreu assim, na luta, né? Na luta e sonhando. Eu fui pescador muito tempo, nós despachávamos o bote lá para o Rio Corrente. E lá nós vinha pescando até. Mas não sei.
Eu penso que um dia eles podem... O rio pode melhorar, eles podem voltar a pescar, caçar. Não, o rio para mim é meu pai e minha mãe. Então, o que aconteceu? Essa lama que chegou aí, que veio de lá de Mariana, para nós foi muito doído, muita tristeza. Até hoje eu sinto a falta do nosso rio vivo. Essa lama veio, matou o rio, matou os nossos peixes que alimentavam nós. E o rio, para nós, ela é sagrada, ela faz parte da cultura, né? A gente ensinar a criança a nadar, chamar chuva, o banho. Não matou só o rio e nem o peixe, matou os remédios que dá na beira do rio, que a gente colhia para fazer remédio, chá para beber, né? Hoje nós não temos mais nada, perdeu tudo. Em dezembro de 2015, o Ministério Público Federal de Minas Gerais concluiu uma ação civil pública para cobrar reparações do Estado brasileiro ao povo indígena Krenak, que sofreu graves violações contra seus direitos com ações da ditadura militar no período de 1967 a 1988. Entre as medidas requeridas pelo Ministério Público está a preservação da memória dos povos indígenas por meio do tratamento técnico e da garantia de acesso a toda a documentação relativa às violações dos direitos humanos dos povos indígenas resultantes da instalação do reformatório Krenak, da transferência forçada para a Fazenda Guarani e do funcionamento da Guarda Rural Indígena. Em 2018, é eleito presidente do Brasil o capitão Jair Bolsonaro. O novo governo retira do Ministério da Justiça a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, a Ouvidoria Indígena, o acompanhamento da saúde indígena e o Conselho Nacional de Política Indigenista. Também retirou da FUNAI a demarcação de terras indígenas e o licenciamento ambiental, que estão nas mãos do Ministério da Agricultura. Nossa, parece que é um pesadelo, né, que a gente está passando, mas é muito sofrido para nós hoje ver um presidente eleito com essa postura e com falta de entendimento até dessa questão desse termo, né, direitos humanos. Direitos humanos é um conceito, é uma proposta, não é uma pessoa, não é um projeto. Então, quando você vê um presidente sem conhecimento disso, você vê que tudo está perdido mesmo. Nesse governo, eu não espero nada dele, fala a verdade. Mas ele tem que entender que esse território é nosso, né? Esse território é nosso. Ele pode mandar lá em Brasília, mas aqui quem manda somos nós, entendeu? Nós respeitamos a política dele, tudinho, tudo bem, mas tem que respeitar o nosso povo. Se ele não respeitar o nosso povo, tentar fazer coisas para fringir o nosso direito, como antigamente titularam nossas terras e vender para os fazendeiros, ele vai encontrar problema, porque nosso povo é organizado. Você vê que um presidente não conhece o que é diferente dele, que existem pessoas, culturas diferentes da dele. E ora, ele está sendo eleito num país pluriétnico, multicultural,
né? E quando o cara não reconhece isso, é muito preocupante. E ele é o chefe do Estado. A gente tem que começar a se aceitar. Aceitar que somos diferentes uns dos outros, mas nem por isso a gente deve matar um ao outro por ser diferente, né? A gente tem que começar a se aceitar. O povo brasileiro tem que começar a se aceitar enquanto tal. De dizer, não, a gente é uma raça diversificada em que suas bases são indígena e negra. E com mistura de outras raças aqui. O povo brasileiro é assim, mas o povo não quer se aceitar. O território que hoje é delimitado como Reserva Indígena Krenak não corresponde àquilo que os Krenaks ocupavam inicialmente. Havia muito mais terra que era ocupada pelo antigo povo Krenak, que hoje está ocupada por fazendeiros e que os Krenak não tiveram essa terra ainda reintegrada. Penso que um passo importante é a reintegração do Parque Estadual dos Sete Salões, né, que deve ser incorporado à reserva indígena. Mas são marcas muito fortes, né, na mentalidade do povo Krenak e que realçam a força que o povo Krenak tem e a relação que esse povo tem com o seu território. O Parque Estadual de Sete Salões fica na região do Médio Rio Doce. Tem uma área de 12.000 hectares de Mata Atlântica. O ponto culminante do parque é o Pico de Sete Salões, com 1.135 metros de altitude. Desde 2017, tentamos subir a montanha com os Krenak, mas não foi possível porque eles foram ameaçados pelos fazendeiros que não aceitam sua presença. No final de 2018, esse grupo resolveu encarar o desafio. Eu vim pela primeira vez aqui com meu pai. Ele me trouxe aqui. E a gente teve um momento muito bonito lá na Caverna dos Sete Salões. Ele contou muita história. Falou sobre as águas que correm aqui no meio dos Sete Salões, dessa terra. De quando os nossos antepassados fugiam das guerras e ficavam dentro dos Sete Salões para esperar tudo passar para eles retornar de novo. Então aqui era um momento do silêncio, do contato, né? De respirar a natureza, da terra, do mato. E foi a última vez. Ele subiu aqui comigo, sentou numa pedra lá embaixo, deu um tchau assim pra mim e logo após ele faleceu. Toda vez que pisa dentro dos Sete Salões é o encontro com os antepassados, é o encontro com os Marentes. Aqui é o lugar onde todos eles dormem. Aqui é o nosso lugar, aqui é a nossa terra. Aqui é onde a gente se sente mais forte. Então, o momento que você sobe os Sete Salões é o momento que você está ali para escutar, para entender o que a natureza está falando com você. Muitas coisas acontecem na nossa terra, mas a cada dia que passa a gente se torna mais resistente. Porque essa terra aqui é sagrada para nós. Essa terra nos deixa forte. E ela nos pertence. É nossa, por direito. A gente tem enfrentado uma luta devido
aqui ser um território indígena tradicional e foi implantado um parque, né? A gente sabe que antes de ser um parque é um território Krenak. E a gente sempre soube disso, os nossos antepassados esteve aqui, nossos pais sempre têm falado que é território Krenak. E a partir do momento que delimita como parque, a gente encontra essas dificuldades de estar aqui. Né? Às vezes é impedido, às vezes é informado que aqui é um parque, não um território indígena. E nós sempre tem falado com o governo, né? Com a ONG, com os parceiros de luta, que aqui é um território nosso, é um território sagrado e ele precisa ser devolvido, né, para o povo Krenak. Nós estamos no topo dos 7 salões, né? Quase encostando o dedo no céu. São 12 mil hectares de terra e que nós estamos aí na luta pela demarcação dessa terra, porque é uma terra Krenak, né? É uma terra do povo Borum. E é isso tudo que vocês estão vendo aí. Tudo que vocês estão vendo. Tem certos lugares que está desmatado por causa dos fazendeiros que estão abrindo tudo para poder plantar café. Da mesma forma que minha mãe veio, eu estou vindo, meus filhos vão vir e o futuro das gerações também vão estar vindo. Buscar aqui essa força, né?
para estar caminhando, para estar seguindo enquanto tiver um Borum em pé, um Borum vivo, vai estar vindo aqui, buscando essa energia, fortalecendo o povo Krenak. Boa,